Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Fala moçada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo agora mais um tripulante dos chapéus de palha, né? Dessa vez nós vamos desenhar aqui o God Zop, beleza? Eu trouxe aqui um desenho um pouquinho, né, diferenciado, porque eu quero ensinar para vocês uma técnica super bacana sobre desenhar posições de personagens. Então eu vou usar esse próprio tutorial para te ensinar uma coisa muito legal e muito bacana que você vai poder usar com qualquer personagem. Então assiste o vídeo completo, cara, assiste o máximo possível dele, porque vocês sabem, isso vai me ajudar muito. E esse vídeo ele me deu muito trabalho, porque dá trabalho demais enquanto eu desenhar, eu estar formando algo para ensinar a você. Então ó, deixa muito like nesse vídeo, tá? Vamos ver se a gente pega 1000 likes e não esquece de compartilhar para ver se a gente pega essa meta também, tá? E seguinte, se você acompanhar certinho os passos que eu passar nesse vídeo, eu tenho certeza que no mínimo vai ficar super parecido com o meu desenho. Não esquece também que eu vou ensinar para você a coloração que eu fiz nesse desenho, tá? Então ela vai ficar aí no primeiro comentário fixado assim que sair no canal, né? Geralmente sai um dia depois do lançamento do vídeo, então dependendo do dia você já vai estar aí para assistir, beleza? Então vai lá e clica lá para assistir a parte 2 também. Então é isso aí, sem muitas delongas, não esquece do likezão, né? Vamos ver se a gente bate os 1000 likes no vídeo e vamos lá para o nosso tutorial. E é isso, moçada, então vamos lá que o tutorial de hoje tá super insano, hein? Eu vou começar aqui já com a ajuda de uma régua. Eu tô usando primeiramente uma folha no tamanho A4, tá? E com essa reguinha eu vou marcar 3 centímetros aqui, um pouco acima do centro da folha, certo? Mas calma aí que eu vou te dar umas medidas mais precisas, tá? E a partir desse tracinho eu faço um círculo ao redor dele, não precisa que seja um círculo totalmente perfeito, tá? A gente vai usar ele apenas para representar a parte que a gente vai desenhar a cabeça do Zop. E aqui agora a gente tem o distanciamento das bordas da folha. Olha só, aqui nesse primeiro nós temos 5 centímetros de distanciamento e a parte de cima temos mais ou menos 8 centímetros de distanciamento, tá? Então você pega essas medidas aí e agora você consegue fazer certinho, bem posicionado, bem no mesmo lugar que eu fiz aí o meu desenho, tá? Agora aqui vamos fazer o seguinte, antes da gente continuar qualquer coisa no desenho, vamos definir completamente aqui a partezinha da cabeça do Zop. Nós vamos colocar todos os detalhes dela, praticamente vai ficar alguns só, para deixar tudo certinho aqui para você. Então veja que eu fiz uma linha para dividir, né, deixar o rosto, ele vai estar um pouquinho de perfil, né, então ele vai ficar com essa linha em vertical ali no canto e as duas linhas em horizontal elas vão estar curvadas, voltadas para baixo também, um pouquinho inclinadas para baixo, tá? E agora vamos começar aqui com o nariz dele, isso aí, dessa vez nós vamos começar com o nariz do personagem, aqui é um narigão grande, né? E a gente vai e faz esse desenho do nariz aí. Vamos colocar o óculos do Zop também, tá? Então vou desenhar a armaçãozinha do óculos aqui entre o nariz, né, que separa uma lente da outra, tá? E também aqui em seguida eu vou fazer como se fosse um ovo, né, um ovinho deitado, tá? E essa partezinha oval que eu faço, eu vou fazer um outro círculo por dentro, só que bem menor agora, certo? Porque aqui vai ser aquela partezinha da frente da lente e o restante que a gente vê é a lateral do óculos, certo? Como a gente tá vendo ele nesse ângulo, a gente vê o óculos completo, tá? Mas no próximo aqui a gente não precisa fazer totalmente, né, esse círculo, porque aqui a gente já tá vendo de lateral e só vamos ver a parte da lente na frente do óculos dele, certo? Então já vai ficando legal aqui o nosso desenho, tá? Lembrando que você pode pausar o vídeo, você pode fazendo devagar, cara, vai usando sua criatividade, vai usando sua paciência também para fazer esse desenho, beleza? Aqui agora vamos fazer aqui uma definição da base do rosto do Zop, né? Vamos dar uma profundidade ao rosto dele aqui, tá? Veja que o rosto dele é esticadinho, né? Então ele tem essa partezinha reta ali no início, mas eu faço uma curva na base do queixo e também faço uma curva na base do maxilar, seguindo até o círculo, né, que eu desenhei primeiramente. Quando eu encosto no círculo, eu vou para a parte do óculos e aí eu faço aquela partezinha que eu não sei, parece tipo um fone de ouvido, cara. Não é tipo um protetor de ouvidos, né? Porque como ele atira muito, talvez ele tenha começado a usar esses protetores aí agora justamente por causa dos barulhos, né, e tal.
Então é bem bacana também, tá? Então esse protetor ele vai ser também umas elipses. O que é elipse, cara? É como se fosse um círculo esticado. Então eu vou fazer o primeiro, o segundo e o terceiro círculo esticado, tudo por dentro, tudo encostando no canto, né? Bem no canto por dentro no primeiro círculo. E aí nesse últimozinho círculo eu faço 3 tracinhos e no primeiro eu faço 4 bolinhas, tá? Que é para representar tipo uns parafusinhos que tem alguma coisa assim, certo? Assim que a gente termina, vamos fazer a boca dele bem aberta, bem sorridente, né? E ele tem aqueles lábios carnudos também, né, cara? Então eu vou fazer o seguinte, eu faço a primeira definição da boca na parte inferior, na parte superior dos lábios, né? E depois eu faço a parte de dentro, ó, fazendo aquela partezinha dando relevo a esses lábios, né? Deixando eles carnudos, juntamente com os detalhes do dente, né? Que não é tão difícil de fazer. Eu faço somente um corte sobre a metade da boca, né? E coloco uns tracinhos para simbolizar os dentes dele, juntamente também no final com uma barbicha que ele tem, né? Aquela barbinha bem no queixo dele, tá? E aí já fica basicamente pronta a parte do rosto. Vamos trabalhar aqui agora a base do chapéu do Usopp, tá? Para fazer esse chapéu é o seguinte, eu vou meio que demarcar o tamanho mais ou menos, né, do chapéu dele, tá? Então eu faço essa demarcação e a partir dessa demarcação eu vou ondulando ela agora, ó, tá vendo? Que a gente sabe que ele usa um chapéu que é como se fosse algo bem folgado, bem ondulado nessa parte aqui, tá? Então eu faço toda a ondulação dele, né, e toda a divisa de curvas que tiver nessa base do chapéu do Usopp, tá? E por fim eu vou colocar apenas um detalhezinho de cabelo aqui no canto. Por enquanto vamos deixar aí. E agora aqui vai entrar a técnica que eu falei para vocês, que é uma técnica super bacana, que eu chamo de esboço manequim. Quem acompanha o canal há um bom tempo já sabe que eu uso muito esse esboço, só que dessa vez eu quero deixar um pouquinho mais bem explicado para você, tá? Essa parte do esboço manequim é o que vai dar a proporção ao desenho, certo? Então a gente vai fazer divisas aqui no desenho. Veja que eu separei a parte do pescoço, eu estou separando o peitoral, eu separei a parte do abdômen também, eu vou separar a parte da cintura e vou separar a parte dos braços. Tudo isso como se fosse um bonequinho mesmo montado, cara. Então isso é o que vai dar o aspecto ao desenho, tá? E isso aqui ajuda em quê, velho? Primeiro, a gente vai pegar a proporção do desenho e esse estilo de esboço faz com que a gente consiga até brincar com o desenho, né? A gente vai conseguir desenhar qualquer personagem se a gente souber definir essa parte do esboço. Para definir, você tem que saber as partes dos personagens, né? Por exemplo, ele tem a parte do ombro. No ombro eu sempre coloco um círculo. No antebraço, que é aquela parte que fica o músculo do braço, né? Eu coloco tipo um oval também, né? E aí eu vou definindo todos os restos das partes, né? Na mão, por exemplo, eu coloco um quadrado, né? O restante do braço é como se fosse, sabe aqueles boliche, aqueles pinos de boliche? Então, só que na parte do pulso bem esticado, né? Então eu vou sempre representando como se fossem objetos, tá? Como se fossem formas geométricas e montando um boneco a partir disso, tá? E aí eu consigo desenhar a posição que eu quiser. É só eu imaginar a posição ou é só eu pegar a posição por alguma referência, que no caso é o caso desse vídeo aqui, tá? E manos, lá no meu treinamento online eu explico isso aqui muito aprofundado, de forma muito aprofundada, que você vai sair sabendo tudo certinho como funciona esse tipo de esboço e como você pode aplicar em qualquer posição de personagem. Então se você me der uma chance de se tornar o meu aluno, que eu seja o seu professor, cara, pode ter certeza, eu vou te ensinar muito sobre isso e não só sobre isso, tá? Eu vou te ensinar também a você tirar esse bonequinho aqui de um desenho já completo, já feito. Então eu ensino você a gerar a forma geométrica, o manequim, a partir do desenho já feito, e também vou te ensinar várias outras formas de esboço que vai te ajudar, e aí você escolhe a que você se adapta mais, além de desenhar, colorir, fazer muita coisa, tá? Então vai lá no meu treinamento, só clica no link aí na descrição, no comentário fixado, e me dá essa chance que eu tenho certeza que você vai amar aprender a desenhar comigo, cara. Pronto, agora que a gente já tem todo o nosso bonequinho feito, né? Veja que a gente já tem a posição completa aqui do Usopp, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente
deixar um pouquinho mais claro, né? A gente já tem o bonequinho, né? Já dá para ver o bonequinho completo aí. Eu vou deixar ele mais claro porque agora a gente vai começar, entre aspas, a vestir o boneco, tá? Então, para vestir ele é só colocar os detalhes agora que tem no personagem. Por exemplo, nós vamos trabalhar primeiro com a musculatura do Usopp, tá? Então veja, como eu fiz o bonequinho para dividir a parte do peitoral, eu já estou desenhando o peitoral ali naquela parte, né? A partir da posição que ele tá, certo? Já vou fazer também esse braço dele aqui, que é o braço direito dele, certo? E esse braço direito ele vai ter a parte do ombro, do músculo, e também vamos desenhar a mão. Para fazer a mão, ela tá numa pose bem diferenciada. Então eu vou começar aqui nessa base de baixo, pela palma dele e pelo dedo polegar dele, tá? Lembrando que os dedos, todos os dedos, eles vão ter unhas. Aqui na parte do desenho eu não fiz unhas nos dedos completo, tá? Mas na parte que eu for fazer a line art eu vou mostrar para você as unhas certinho, né? E aí você vai conseguir fazer também. Então não se preocupa, aqui não vai faltar detalhe nenhum. Depois que eu faço o primeiro polegar, eu vou para o segundo dedo, né? Que é o mindinho. Eu vou começar lá de trás mesmo. E a partir desse mindinho eu vou usar ele como molde para ir fazendo os outros, ó, colocando um por um até fechar o quarto dedo lá, que é o dedo indicador. E aí a gente fecha a mão, tá? Tendo todos os detalhes da mão prontos, né? Só a gente finalizar aqui essa base do braço dele, né? O restante do braço dele que tá todo curvado, beleza? Então pronto, aqui já temos a primeira fase, né, do Usopp completa, tá? Aqui agora vamos para a parte da musculatura do abdômen dele. Aí a gente diz, mas o Usopp ele tá usando aquela roupa completa dele, porque você tá desenhando já a musculatura direto. Cara, se você começar a aprender a fazer isso nos seus desenhos, você vai evoluir demais, tá? Veja que eu faço os bloquinhos do abdômen, né? Que ele veio bem bombado, né? Quando ele fez o treinamento dele, ele voltou bombadão, cara. E eu coloco todos esses detalhes de musculatura juntamente com a parte das costas dele e o restante do abdômen ali do outro lado para pegar na cintura do Usopp, tá? Então eu vou fazer as vestes dele, as roupas dele depois, cara, porque aqui a gente já vai ter a proporção certinha do desenho com a musculatura totalmente feita e aí não vai errar, não vai ficar nada torto, né? A gente só vai desenhar por cima depois. Então nesse outro braço esticado eu vou desenhar ele completo também, né? Embora ele vai estar segurando aquele estilingue gigante dele, né? Mas eu faço a parte do braço completinha, cara, porque isso vai facilitar demais para mim. Lembrando que esse braço esquerdo dele tem uma faixa, né, que é azul e branca, e eu também vou desenhar a mão dele que tá segurando o estilingue, tá? Então primeiro eu vou simular aqui o cabo do estilingue, lembrando que a partir do momento que eu vou desenhando eu vou apagando algumas partes para não ficar muito complicado para você, tá? Nessa parte aqui principalmente. E aí eu desenho o primeiro dedo, que é o dedo indicador, e aí a partir dele, né, quando eu pego o modelo dele, eu vou desenhando os outros, ó. É só copiar o mesmo modelo, encostadinho um no outro até o dedo mindinho. Lembrando que o dedo mindinho ele é bem menor que os outros dedos, né? E ainda temos também o dedo polegar embaixo, mas antes disso, vamos fazer o seguinte, ó, já vou apagar aqui essa partezinha do braço dele, que a gente não vai precisar por enquanto. E agora eu vou desenhar o estilingue, tá? Eu vou fazer tipo um meia lua aqui, né? Uma curva, deixar uma curva aqui. Em seguida eu vou fazer o dedo indicador dele aqui embaixo, que faltou, né? Tá para ver todos os detalhes aí do desenho. E agora eu posso fazer aqui essa basezinha do estilingue dele. É tipo uma letra C ao contrário, cara. Veja só, é muito fácil de fazer. A gente olhando de primeira pode não parecer fácil, mas imagine uma letra C virado ao contrário, né? Ela está ao contrário, cara. Então você faz aí sua letra C ao contrário e depois coloca tipo uns quadradinhos aqui dentro com as bolinhas, que é onde prende as borrachinhas do estilingue, né? E a partir disso você pode também fechar aquela faixazinha dele do braço que a gente já tinha apagado, ó. Vou detalhar de novo e vou colocar também os detalhes das borrachas, né, que tá no estilingue aqui, cara. E essas borrachinhas eu faço 2 traços, né, para cada entradazinha aqui desse estilingue, tá? Então a gente vai fazer aqui 5 borrachinhas, tá? 5 traços para cada um. Beleza?
Então aqui a gente vai finalizar, né, colocando também, veja que eu estou desenhando ela toda ondulada, e nessa parte aqui dessa borrachinha, desse estilingue, não precisa ser exatamente do jeito que eu desenhei. Você pode fazer da sua forma mesmo, que vai ficar tranquilo, cara. A única coisa que você precisa saber é que tem tipo um saquinho aqui no final, né, que é onde ele guarda as bombas dele, né, aquelas coisas com planta. A munição dele é jogada através desse saquinho aqui, tá? E essa amarra que a gente tem, certo? E aí já vai ficar bem bacana o desenho. Agora vamos desenhar a bolsa que ele carrega a munição dele, tá? Para fazer isso eu vou começar com essa primeira demarcação, e assim que eu faço a primeira eu faço uma segunda, né, para deixar tudo igualzinho, né, para deixar tudo proporcional. E agora eu posso desenhar também tipo aqui tem como se fosse uma fivela, né, algo assim, tá? E essa fivelinha ainda falta uma partezinha, mas depois eu coloco essa outra parte da fivela, certo? Mas antes disso eu vou desenhar outra cordinha ali do lado, né, a outra parte da cinta ali do lado, e já posso fazer também aquela parte da abertura da bolsa, tá? Que é só um tracinho cortado no meio com duas bolinhas. Essas bolinhas é onde a bolsa fecha, né? Onde tranca essa parte dessa bolsa das munições dele, certo? E aqui eu vou desenhar agora, tipo, vai ficar gordinho nessa parte de baixo, né? A parte de cima é um pouquinho fechado, mas a parte de baixo vai ficar gordinho. Vai ficar tipo parecido com aquela cabaça que o Gaara carrega, né? Mais ou menos parecido com aquilo, tá? E eu vou fechar também tipo um traço de costura por ela, certo? Alguns traços também de dobraduras por ela para ficar bem de boa. Agora aqui nessa parte vamos desenhar a cinta dele, né, que segura, prende a calça que ele usa, tá? Então ele tem duas cintas aqui pela parte que pega a parte do ombro dele, né? Então vou desenhar essas duas cintas, lembrando que eu faço o primeiro traço, o segundo dando uma distância, mas tem um terceiro traço que é o traço de relevo dessas cintas, certo? E eu vou apagando também os detalhes aí para não ficar muito marcado, para você não ficar muitos traços. Então olha só a importância da gente ter desenhado primeiro a musculatura, porque agora a musculatura ali tá toda retinha, cara, não vai ter problema nenhum da gente desenhar, né, na hora da coloração ou na hora da line art, tá? Depois eu faço o cabelo dele é a tochinha de cabelo ali atrás, né? E aqui embaixo eu vou fazer também tipo uma espuminha aqui que é a parte da calça dele, né? É tipo uma espuminha. Essa calça dele aqui, se vocês repararam bem, né? Ela lembra muito uma roupa que é usada em Elbaf, né? Que é usada pelos gigantes de Elbaf, né? E lembra muito coisa viking assim, né? Se você parar para pensar, todos os detalhes dela vai se remetendo a coisas vikings, cara. Eu achei bem massa quando eu só percebi quando eu tava desenhando. É incrível isso, mano, na moral. Aqui agora eu faço também tipo um protetorzinho aqui na frente com alguns botões, né? E em seguida eu vou definir alguns outros detalhes da calça para deixar todo pronto aí. Bom, como a gente já tem a posição do personagem aí completa, a gente vai apenas colocar o tecido por cima, né, desse bonequinho que a gente já tinha desenhado, tá? E lá embaixo ainda tem um detalhezinho do pé dele, beleza? E aí já vai ficar tudo de boa para nós, cara. Bom, tendo isso, o desenho está finalizado. Veja que eu fiz tipo essas listras aí, esses rastros aí. É como se fosse um rastro de algo que ele estivesse jogando assim, né? E aí ficou esse rastro por ele, por isso que eu finalizei o desenho por aí, porque para mim ficou massa com esse efeito aí embaixo dele, né? Tipo uns rastros assim de vento, alguma coisa assim, tá? Então agora eu vou fazer a line art do desenho. Para fazer a line art eu costumo apagar um pouquinho o desenho, né? Eu finalizo ele aqui deixando um pouquinho mais clarinho, tá? E eu posso vir com a canetinha. Aqui, a canetinha que eu estou usando é da marca Staedtler, e aqui eu vou usar a ponta 05 completa, tá? Vai ser só a ponta 05
5 em todo o desenho. Já que eu tô desenhando no A4, dá para usar uma ponta um pouquinho mais grossa, né? E aí eu vou fazendo todos os detalhes. Mas lembra que eu disse que tinha alguns detalhes que eu ainda ia adicionar, né? Veja que na parte das unhas eu vou adicionar também os detalhes de unhas dele ali, tá? Eu vou adicionar detalhezinho também na partezinha da bolsa dele, tem um detalhezinho leve ali, tipo o restante da cinta que faltou, né? E aí eu vou fazendo todo o restante do contorno. O resto já estava desenhado mesmo, não tem mais coisas a adicionar aqui e vai ficar bem bacana no fim das contas toda a nossa line art, beleza? Então é isso, moçada, aqui ficamos com a primeira parte do desenho. O vídeo pode ter ficado um pouco extenso, mas mano, tem muita técnica boa que vai te ajudar em outros desenhos. Então se você pulou o vídeo, cara, volta aí para assistir, que pode ajudar muito em qualquer outro desenho que você vai fazer, tá? Que é muito bom para você, beleza? E é isso, muito obrigado, não esquece de deixar a meta de 1000 likes nesse vídeo, vai ajudar demais. E se inscreve no canal, mano, se for novo por aqui, pô, mano, tá assistindo, se inscreveu, se inscreve aí, hein? Tamo junto e até a próxima.